E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica, hoje é dia 1º de agosto. Teremos então no livro de Salmos, o capítulo 32. Agora o principal. Senhor, eis aqui a tua palavra, dá-me a tua direção, compreensão, aplicabilidade na nossa vida. E que, se assim for sua vontade, sejamos úteis para que a tua palavra chegue a mais pessoas. Desde já te agradeço em nome de Jesus. Bem, temos no capítulo 32 do livro de Salmos, 11 versículos, diz assim, do primeiro versículo em diante: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. 2. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujo espírito não há dolo. 3. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. 4. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. 5º versículo: Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade eu não mais ocultei. Disse: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. 6º versículo diz assim: Sendo assim, todo homem impiedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. 7º, tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. 8º, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. 9º, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabestros são dominados, de outra sorte não te obedecem. 10º versículo do capítulo 32 do livro de Salmos diz assim: Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. E finaliza o 11º versículo dizendo: Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Bem, o chamado Salmo didático de Davi, através do cântico, ele externa a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Aquele que recebe o perdão é aquele que tem a consciência que efetivamente necessita dele. Não há quem receba o perdão sem buscá-lo de quem verdadeiramente tem a capacidade de oferecê-lo, que é o Senhor. O versículo 1º do capítulo 32 do livro de Salmos nos deixa claro isso. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Não dá espaço para alguém que se diga eu sou justo, porque justo é sinônimo de perfeito. Perfeito nessa terra só existiu um que pisou aqui e deve não ter agradado a todos, porque houve quem pedisse a sua crucificação, houve quem pregasse-lhe os pregos. E o Filho de Deus perfeito, o único perfeito que aqui pisou, é Salvador nosso. Além dele, ninguém nessa terra foi ou é perfeito. E bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Esse coberto aqui não diz respeito ao cobrir a sujeira ao levantar um tapete. O coberto aqui é ser lavado pelo sangue do Cordeiro, que retirou, que limpou todo o pecado da humanidade. Então, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Eu sou consciente que preciso melhorar, que não sou perfeito. Eu sou pecador. E eu peço perdão ao único que pode fazer com que isso chegue até a mim. E feliz, bem-aventurado, aquele cujo o pecado é coberto. O 3 nos diz: Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão, diz o 4, pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Sabe quando a gente insiste em fazer errado?
aquela questão da mentirinha. Começou com a mentira, depois alguém contestou se era verdade, você mentiu de novo, daqui a pouco a mentira vira um volume como uma bola de neve ladeira abaixo, sempre aumentando. Diz o salmista: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. E aí? E aí diz o quinto: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Ou seja, cheguei diante de quem tudo pode, abri o meu coração, expus o meu erro, e aquele que pode ofertou meu perdão. Disse-lhe: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu coração. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Eu não vou acertar sempre. E feliz aquele que conhece o caminho de buscar a presença daquele que tudo pode. E há tempo de encontrá-lo, com efeito, ter seu perdão. A parte B do capítulo 6, com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Ou seja, se já foi perdoado pelo Senhor, saiba que tem dele socorro. E finaliza no 11º dizendo: alegrei-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, todos vós que sois retos de coração. Reto de coração, justo, começa dizendo no versículo 1 que não há justo. Justos aqui são aqueles que foram perdoados, justificados por aquele que sempre foi e será perfeito. Alegrai-vos no Senhor, por isso essa condição inicial. E regozijai-vos, alegrai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Que Deus continue a nos dar a direção de caminhar em busca do alvo perfeito, perfeição que eu e você não vai encontrar. Mas como é bom ficar mais perto dela, mais próximo, buscar a semelhança. Que Deus nos abençoe e proteja. Sucesso.